E aí galera, tudo bem? Ó, seguinte, hoje o vídeo é sobre curiosidades aleatórias. A gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades de geografia, de história do corpo humano. Então já vem comigo que a gente vai começar esse vídeo agora! Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Luiz Augusto, pode me chamar de Guto. Aqui no canal a gente fala sobre cultura geek em geral, então tem bastante vídeo sobre animes, jogos, filmes, séries e vídeos como esse de curiosidades aleatórias. Então, não se esquece, já se inscreve no canal pra dar aquela força, deixa um like aí pra falar pro YouTube que você tá gostando desses conteúdos. E é isso, bora pro vídeo, vamos começar aqui. Você sabia que existe um órgão no corpo humano que consome cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo? Pois é, ele é o cérebro. E é incrível pensar nisso porque, assim, ele consome 20% da energia que a gente tem. Só que ele só pesa 2% do corpo humano. Mesmo sendo muito pequeno em relação ao resto do corpo humano, o cérebro é uma verdadeira máquina energética. Ele tá sempre ativo, processando informações, controlando movimentos, emoções, memórias, e mesmo quando você tá dormindo, né? Cada pensamento, cada decisão, cada piscar de olhos e até cada sonho que você tem exige um consumo muito forte e muito grande de energia. É como se seu cérebro fosse o chefe da operação e cobrasse caro por isso. Essa demanda é tão intensa que quando ele está em repouso, né, ele consome mais energia do que qualquer outro órgão. É incrível, né? Então da próxima vez que você estiver cansado, só de ficar pensando por aí, saiba que isso faz completo sentido. Você já parou para pensar em quantos grãos de areia tem somando o mundo inteiro, todas as praias, todos os desertos, os lençóis maranhenses e tudo isso? Bem, a quantidade de grãos de areia que existem no planeta Terra é muito menor do que a quantidade de estrelas que tem no universo. Parece exagero, né? Mas é verdade. As estimativas científicas indicam que só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. Agora imagina isso multiplicado por outros bilhões de galáxias espalhadas por todo o universo. Um número total pode chegar a 1 seguido de 24 zeros. Eu nem sei falar o nome desse número. É um número tão grande que nem cabe na nossa cabeça. Dá overflow. Em comparação, se a gente contar todos os grãos de areia em todas as praias, desertos, enfim, em todo o planeta Terra, elas somam muito. Mas ainda assim, perdem para o número de estrelas que existem no cosmos. É como se cada pessoa na Terra tivesse mais ou menos 1 trilhão de estrelas só pra si. Você sabia que dormir mal por alguns dias, afeta o seu cérebro de uma forma como se você estivesse bêbado o tempo todo? É isso mesmo, a privação do sono, ela reduz drasticamente a sua atenção, a sua memória e a sua capacidade de tomar decisões, Efeitos que são muito parecidos com o efeito do álcool. Estudos mostram que ficar 18 horas acordado pode impactar o cérebro como se você tivesse com 0,05% de álcool no sangue. Se você acumula noites mal dormidas, por vários dias, os efeitos vão se somando. Você fica mais lento, menos criativo, mais irritado e nem percebe quanto tá comprometido. É como tentar dirigir com os olhos embaçados, tá ligado? Só que sem álcool e com muito cansaço. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade. Todo mundo usa as impressões digitais para fazer autenticações em aplicativos, para tirar dinheiro no banco, porque elas são únicas. Mas você sabia que as impressões do seu nariz, sim, das suas narinas, também são únicas, assim como as digitais dos dedos? Isso mesmo, cada pessoa tem um padrão exclusivo nas paredes internas do nariz, que pode ser usado até para identificação biométrica. Parece estranho, mas
Já existem algumas pesquisas até envolvendo sistemas de reconhecimento nasal. Louco pensar nisso, né? Mas essas pesquisas estão mostrando uma precisão surpreendente. Identificação de pessoas via reconhecimento nasal. Afinal, em um mundo que todo mundo já usa a impressão digital e o reconhecimento facial, por que não o nariz? E o mais curioso é, essas impressões não mudam ao longo da vida. Né, a menos que haja algum trauma físico, alguma queimadura, alguma coisa externa. Ou seja, o seu nariz ele guarda uma assinatura secreta que é só sua. Incrível, né? Que todo quadrinho tem um super vilão, que o maior sonho dele é se tornar imortal. Isso eu acho que tá preso na cabeça de todo mundo sabe disso, todo mundo tem um exemplo de algum super vilão assim, né? Mas você sabia que tem uma espécie de água-viva que ela é considerada biologicamente imortal? O nome dela é... E ela tem uma habilidade simplesmente fascinante. Quando ela tá ferida, doente ou até envelhecendo, ela consegue reverter o seu próprio ciclo de vida e voltar ao estágio juvenil, como se fosse um botão de reiniciar. Em vez de morrer, ela literalmente recomeça. É como se um ser humano adulto, ele pudesse voltar a ser bebê sempre que estivesse prestes a morrer. Incrível, né? Mas claro que isso não significa que ela de fato pode viver para sempre no sentido prático, né? Ela pode ser comida por predadores ou morrer por outras causas, mas em teoria ela nunca envelhece, né? Ela é a única criatura conhecida com essa capacidade de regeneração total. Você sabia que o coração de uma baleia azul ele pode chegar ao tamanho de um carro? Isso mesmo. Esse gigante dos mares tem o maior coração de todos os seres vivos do planeta Terra. Ele pode pesar mais de 180 quilos, ou seja, gigante, e chegar a quase 2 metros de comprimento. E o mais impressionante é que o batimento desse coração é tão forte que ele pode ser ouvido a mais de 3 quilômetros de distância debaixo d'água. Durante mergulhos profundos, o coração das baleias azuis, você entendeu? Né? Durante o mergulho tal, o coração desses animais bate apenas algumas vezes por minuto. É muito lento. Porque ele quer economizar energia enquanto ela desliza pelo oceano. É como se a natureza tivesse construído uma máquina perfeita para dominar os mares. Bem, pensando aqui, né? É um coração do tamanho de um carro, que faz o barulho praticamente de um carro e que esse som ecoa na profundeza dos mares por aí. Isso é incrível, né? Já merece um like nesse vídeo, não? Então me dá um like, vai, por favor. E já se inscreve no canal também, certo? É nóis. Eu tenho certeza que você conhece a Torre Eiffel lá em Paris, na França. Você pode nunca ter visto presencialmente, eu nunca vi, mas todo mundo conhece a Torre Eiffel. Mas você sabe que dependendo da época que você vê a Torre Eiffel, ela pode variar de tamanho? Pois é, a Torre Eiffel pode crescer até 15 centímetros se você estiver lá no verão. Isso acontece por causa de uma reação física, né, um fenômeno físico chamado dilatação térmica. Né, quando alguns metais, aliás, quando todos os metais, né, quando metais em gerais são expostos a calor, eles se expandem. E no caso da Torre Eiffel, ela é feita de ferro. O efeito é tão significativo que a sua estrutura literalmente cresce com o calor do sol, que nem é um calor super grande. No auge do verão, sob aquelas temperaturas altas, né, mas que não passam ali de 45, 50 graus, os átomos do ferro da estrutura, eles vibram com mais intensidade, né? E acaba que o ferro vai se esticando. Já no inverno, com frio, esses átomos eles ficam mais retraídos, né? É como se ela contraísse e voltasse para o tamanho original. É como se a torre respirasse com as estações. Ela
Expande no verão e contrai no inverno. Um ícone da engenharia também é um ótimo exemplo de como a ciência está presente em tudo ao nosso redor. E bem, o vídeo de hoje fica por aqui. Continua aí no canal, não se esquece de dar um like, de se inscrever aqui e comenta aí embaixo se tem alguma dessas curiosidades que você achou incrível ou que você achou meio até, putz, não dá pra acreditar. É isso, vamos conversar aí nos comentários. Até mais!